Aqui já teve Vitor Pereira. Não foi lá que ele falou que saiu de Camburão? Lembra? Foi lá, né? Ele falou, vocês acham que eu tenho medo de clássicos? Eu já saí no carro da polícia. E na Turquia, lá na Turquia. Clássico na Turquia é clássico na acepção do termo, né? Envolvendo também o Galatasaray, que não estará nesse jogo aí, mas... Eu imagino que ele não deve ter ficado muito feliz, né? No dia que ele teve que sair no carro da polícia. Como ele não ficou feliz ontem também, apesar da vitória do Corinthians. Vitor Pereira falando agora. Hoje, nós criamos, de facto, algumas oportunidades de golo, daquelas que tem que se fazer, não é? Tem que se fazer. Mas o meu problema é que eles também nos criaram um problema, também nos criaram oportunidades de golo, e isso a mim faz-me confusão. Para mim, um jogo para ser consistente tem que ser um jogo que crie oportunidades e que não permita que o adversário crie oportunidades, não é? É por isso é que eu não estou muito satisfeito com o jogo que fizemos. Professor Vitor Pereira, cabelinho na régua, muito estilo... Mas não ficou feliz, não, com o desempenho do time, professor. Até porque foi um jogo muito franco, né? Desde o primeiro tempo. Eu vi muito mérito do Atlético ontem, viu? Eu vi muito mérito desse time do Eduardo Batista, que se jogasse assim toda a partida, não estaria ameaçado pelo rebaixamento. Mas e mérito também do Corinthians. O Corinthians soube fazer o resultado. E ontem eu falei em 2-0 e o senhor falou que eu estava pessimista. Mas foi 2-1. Foi 2-1 com o gol lá no fim. Não, mas eu não falei. Eu não falei que eu estava pessimista, que você estava pessimista por ter dito 2-0. É que antes do 2-0 você fez um discurso pessimista, lembra? É verdade. Mas otimista eu não estava mesmo. Parece aquela nota que a pessoa vai falando, é muito bom, maravilhoso, 6. Por quê? Né? O cachorro que late não morde, o que morde não late. Mas realmente o Corinthians ontem teve méritos, criou oportunidades, como o Vitor ressaltou. Só o Roger Guedes, que jogou muito bem, fez um gol, participou do outro, perdeu pelo menos um gol ali no primeiro tempo, até mais difícil do que o gol que ele fez. Mas acho que o que incomodou o Vitor, e ele tem razão, foi que o Corinthians também cedeu muito espaço e muita oportunidade. No primeiro tempo marcou muito mal. O Atlético, para sorte do Corinthians, lá para metade do segundo tempo, o Atlético resolve sentar no resultado. E arriou os faróis, né? Arriou os faróis, começou a fazer cera, parou de jogar. E o Corinthians teve o mérito de aproveitar isso. O gol do Corinthians num dos últimos lances, é um gol maduro. E a vitória da insistência. Sim. O time vinha procurando espaços. Encontrar espaços ontem foi muito difícil, né? Renato Augusto estava muito marcado e cansou, acho que até mais cedo do que ele costuma. Você sabe que uma hora ele vai cansar mesmo. Então, diante de todos os problemas que teve, o Corinthians conseguiu ontem um bom resultado. E uma atuação, pelo menos, de quem não se conformou com as dificuldades que tinha diante de si. Eu preferi ver ontem o copo mais cheio. E esse copo mais cheio tem o Corinthians, obviamente, nas finais da Copa do Brasil, e tem o Corinthians que volta ao G4, com a vitória de ontem. Sim. E com a derrota do Flamengo, né, o Flamengo ficou nos 45, derrota também do Atlético Paranaense, que ficou em 44, o Corinthians volta ao G4, e até do Galo, onde ficou boa parte do campeonato, mas tinha saído. Né? A rodada foi bem corintiana. Veja que a derrota do Galo também foi importante. O Galo ficou com 40 pontos, o Galo 40. Não é legal mas ter o Galo no retrovisor. As derrotas de Atlético Paranaense para o Santos e Flamengo para o Fortaleza ajudaram, foram boas para o Corinthians. Então, esse é o copo meio cheio. Eu imagino que a preocupação do Vitor Pereira seja pensando em não sair de novo desse G4 e, principalmente, estar no auge, jogando muito, o seu melhor, para poder enfrentar o Flamengo daqui a pouco, daqui a 15 dias, no primeiro jogo lá das finais da Copa do Brasil. Quando você fala Renato Augusto muito marcado, ele vai ser implacavelmente perseguido pelos meio-campistas do Flamengo, não vai? Não, e tem uma coisa, por não ser o favorito, o Corinthians precisa mais do G4 que o Flamengo. Para chegar no final da Copa do Brasil um pouco mais tranquilo, sabendo que se não der ali, ele tem a garantia do Campeonato Brasileiro, uma situação mais encaminhada. Já o Flamengo, além de ter duas oportunidades, é favorito nas duas. Então, por isso, para um clube como o Corinthians, que precisa, para o seu planejamento do ano que vem, garantir essa vaga direta na Libertadores, na fase de grupos, é fundamental seguir pontuando e seguir acima do seu rival na final da Copa do Brasil até chegar lá. Acho que isso é uma vantagem emocional para o Corinthians, conseguir chegar à final, pelo menos no segundo jogo,
ainda à frente do Flamengo, segurando, se mantendo no G4 e à frente na tabela, porque, do ponto de vista objetivo, quem precisa mais dessa vaga, em termos de chance de título e de vaga pelas competições de mata-mata, é o Corinthians. É óbvio que eu entendo a preocupação do Vitor Pereira, mas quando chega um jogo de mata-mata com o Flamengo, é outro ambiente, é outra preparação, não é? Outra preparação até mental do jogador. Eu imagino, por mais que sempre tenha aquele discurso, não, tem que respeitar, o Atlético Goianiense está lá embaixo, mas isso, mas aquilo. O jogador, não todos, mas um ou outro, ele chega mais relaxado. Ah, na hora que a gente quiser nós vamos ganhar e tal. E contra o Flamengo é outra coisa, numa final, não é? As coisas são diferentes, né? São torcidas de massa que fazem diferença também na sua casa. Mas acho que a preocupação maior, Abel, do que fica para o Vitor Pereira é pensar que diante de um Atlético Goianiense que não tem tanto repertório assim como tem o Flamengo, é como ele vai conseguir, diante dessa dificuldade, melhorar o Corinthians para enfrentar um Flamengo no Maracanã e até mesmo na Neoquímica para não sair com tanta desvantagem, em pensar como ele constrói essa equipe. O jogo de ontem mostrou uma certa dificuldade do Corinthians quando tem um jogo mais franco, um jogo mais trocado. E aí acho que fica dentro dessa ideia do Vitor Pereira de como ele vai conseguir azeitar essa parte do Corinthians coletivo para que seja mais competitivo ainda com o Flamengo nas finais. Coletivo, preocupação, mas individualmente, Roger Guedes e Yuri Alberto continuam deixando a marca deles aí, Caco. Muito bem os dois atacantes e justamente por eles e o próprio Gustavo Silva, que há um desequilíbrio com o meio de campo. O fato de ter 3 atacantes, o meio de campo dos adversários, geralmente mais congestionados, que era o caso do Atlético Goianiense, ali é que está o segredo e esse espaço todo que o Vitor Pereira talvez tenha feito um alerta, que ele não falou publicamente, que seja no vestiário para os jogadores recomporem de uma melhor maneira. Nenhum desses 3 tem uma excelente recomposição na marcação. Eles são extremamente ofensivos. O Roger Guedes, o Yuri Alberto e o Gustavo Silva. Eles cercam os jogadores, são jogadores que roubam a bola, né? Isso é bom contra o Flamengo, por exemplo, numa Copa do Brasil, num sistema mais reativo, porque dentro de casa tu rouba a bola num contra-ataque, tem qualidade para fazer o gol, porque certamente a bola vai ficar mais com a equipe do Flamengo. Mas por outro lado, deixar muito tempo a bola com o Flamengo é um perigo. Então aí é que há um desequilíbrio. Será que... Agora, se tu tira um desses atacantes, coloca, por exemplo, um volante, tu se fecha, não é o sistema hoje que tem o Corinthians. Coloca 3 zagueiros, 4 no meio de campo e 3 na frente. Não foi treinado isso recentemente. É aí que está um desequilíbrio que tem que, na movimentação das peças, esses jogadores têm que dar algo mais nessa recomposição e marcação. É aí que tem o espaço, porque o meio-campo ele está menos povoado. O próprio Fausto Vera, que é um grande ganho no time também, vai para cima, vai para frente, ele chutou 2 ou 3 bolas ontem no gol, ele também é um jogador que tem uma ofensividade, marca bem, mas está um pouco isolado à frente da área. Isso abre espaço para quem vem com 2 meias e fica no ímpar, né? 2 contra 1. Não é muito legal. Por dentro as equipes conseguem achar espaços e isso fica dificultando. Aí é que está o dilema do Vitor Pereira. Como que ele vai equacionar esse espaço que tem no meio de campo? Acredito que essa seja a preocupação. Porque individualmente as peças e o time que ele escolheu como titular é muito bom. Ele tem um meio termo que seria o Adson no Mosquito. Sim. O Adson recompõe melhor. Ele não perde tanta ofensividade assim. Verdade. Porque no fim da história o Mosquito ontem praticamente não jogou. Porque queria lá ser ofensivo, mas sim, o Mosquito já percebi que é aquele tipo de jogador que rende mais quando ele entra depois. Segundo tempo, é jogador de segundo tempo. Jogador de segundo tempo, jogador para quando você precisa realmente abrir a defesa adversária por ali. Então acho que ele amadurecerá a ideia do Adson, principalmente nos confrontos contra o Flamengo. Se ele tiver que mexer nesse time, vai mexer por aí. E também, talvez, se ele tiver o retorno do Maicon, é outro nome a se pensar. Embora eu concorde com o Caco que o Vera entrou muito bem no time. Como o próprio Vitor Pereira falou, só falta agora ele acertar o gol. Porque tentar, ele tenta. Já que...